Temos uma necessidade profunda de conformidade, de agir em uníssono. A nossa moralidade, muitas vezes, é refém do comportamento da manada. Agora, vamos mudar a frequência e falar de algo mais suave, mas igualmente poderoso, a necessidade de afeto e contato. Durante muito tempo, pensou-se que o apego de um bebê à mãe era apenas porque ela fornecia comida, leite. Mas estudos com macacos rhesus mostraram algo diferente e tocante. Quando oferecidos a escolha entre uma mãe de arame que dava leite e uma mãe de pano macia que não dava leite, os macaquinhos passavam a maior parte do tempo abraçados à mãe de pano. Só iam à de arame para comer e voltavam a correr para o conforto do pano. Isso prova que a necessidade de contato, de toque, de calor, é uma necessidade primária, talvez tão vital quanto a comida. Sem esse toque, sem esse porto seguro, a criança cresce ansiosa e insegura. E essa necessidade de conexão evolui. Na adolescência e na vida adulta, ela transforma-se no desejo romântico e sexual. O livro aborda o fenômeno do amor à primeira vista. Estatisticamente, cerca de 50% dos adultos relatam já ter sentido isso. Mas o que é, realmente? É uma mistura explosiva de atração física, projeção de ideais e uma excitação fisiológica que o cérebro interpreta como amor. Curiosamente, a barreira e a proibição funcionam como gasolina para essa fogueira. O efeito Romeu e Julieta é real. Quando os pais se opõem a um namoro adolescente, a tendência é que o casal se una ainda mais. A oposição externa valida o sentimento interno de nós contra o mundo, fortalecendo o laço que, sem essa pressão, talvez se dissolvesse naturalmente. No entanto, o amor não é apenas instinto, é também aprendizagem. Vivemos numa cultura que nos ensina como amar, através de filmes, músicas e livros. E aqui entra um ponto polêmico abordado no texto, a influência da mídia. Existe um debate sobre se a pornografia ou filmes violentos geram violência. Os estudos sugerem que a exposição à violência combinada com a sexualidade, como em filmes que erotizam a agressão, pode, sim, desensibilizar os espectadores e aumentar a agressividade contra as mulheres. É a aprendizagem por observação. Se vemos que a agressão é recompensada ou erotizada, uma parte primitiva da mente registra isso como uma estratégia viável. Mas não somos apenas reativos. Temos também uma necessidade imensa de realização, de deixar a nossa marca. E aqui encontramos uma diferença curiosa na forma como lidamos com o sucesso e o fracasso. Pessoas com alta necessidade de realização, quando falham, tendem a culpar a falta de esforço. Elas pensam, eu não estudei o suficiente. Isso é ótimo, porque o esforço está sob o nosso controle. Podemos estudar mais na próxima vez. Já as pessoas com baixa necessidade de realização, ou com medo do fracasso, tendem a culpar a falta de capacidade. Pensam, eu não sou inteligente o suficiente. Isso é devastador, porque a capacidade é vista como algo fixo. Se eu não sou capaz, para que tentar de novo? A forma como explicamos os nossos fracassos para nós mesmos determina se vamos persistir ou desistir. E, falando em desistir ou persistir, não podemos ignorar o ritmo biológico que rege tudo isso. A necessidade de sono. Vivemos numa sociedade que muitas vezes vê o sono como perda de tempo. Mas as experiências de privação de sono mostram o quão frágeis somos. Após alguns dias sem dormir, a mente começa a alucinar. A realidade desfaz-se. Um experimento relatou estudantes que, privados de estímulos sensoriais e de sono, começaram a ver imagens geométricas e perderam a capacidade de resolver problemas simples. O sono não é apenas descanso, é uma reinicialização do sistema. É uma necessidade não negociável. Tentar enganar o sono é tentar enganar a própria biologia, e a biologia cobra sempre a conta, muitas vezes com juros altos na forma de irritabilidade, perda de memória e até surtos psicóticos temporários. Outro aspecto fascinante é a nossa relação com a comida, que vai muito além da fome. Existem, segundo o texto, diferentes tipos de fome. Existe a fome do estômago vazio, claro. Mas existe a fome específica, que é a sabedoria do corpo a pedir nutrientes que faltam,
como um rato que procura alimentos salgados quando lhe falta sódio. E existe a fome emocional e social. Pessoas obesas, muitas vezes, perderam a conexão com o sinal interno de saciedade. Elas comem não porque o corpo pede, mas porque é hora do almoço, ou porque a comida parece apetitosa, ou porque estão ansiosas. O centro da saciedade no cérebro pode ser ignorado por estímulos externos ou emocionais. É a mente a tentar preencher um vazio que não é físico com calorias físicas. Por fim, o livro toca num ponto crucial: a autonomia. A necessidade de autodeterminação. Ninguém gosta de se sentir um peão num jogo de xadrez. Queremos sentir que somos os autores das nossas próprias ações. Quando fazemos algo porque queremos, a motivação é interna e duradoura. Quando somos forçados, ou mesmo quando somos pagos para fazer algo que antes fazíamos por prazer, a nossa motivação muda. Torna-se externa. E se a recompensa ou a punição desaparecem, o comportamento também desaparece. É o paradoxo da recompensa. Às vezes, dar um prêmio a uma criança por desenhar pode fazer com que ela perca o interesse genuíno pelo desenho, passando a desenhar apenas pelo prêmio. Ao percorrermos estas necessidades, desde a fome biológica até a fome de poder, desde o medo da solidão até a busca pela autonomia, percebemos que o ser humano é uma criatura de camadas. Não somos apenas racionais, nem apenas instintivos. Somos uma mistura complexa de biologia, cultura e emoção. Entender essas 100 necessidades não é apenas um exercício acadêmico. É uma ferramenta de sobrevivência. Quando você entende que a sua agressividade no trânsito é uma disputa de status, você pode escolher não participar dela. Quando você entende que o seu desejo de comprar algo caro pode ser uma necessidade de pertença ou estima, você pode avaliar se essa é a melhor forma de obter o que realmente quer. Quando você percebe que está a projetar as suas frustrações no seu parceiro, você pode parar e olhar para si mesmo. O mapa da mente humana é vasto e, por vezes, assustador. Mas é o único território que realmente habitamos durante toda a nossa vida. Conhecê-lo é a maior aventura que podemos empreender. Espero que este episódio tenha acendido algumas luzes nos corredores escuros da sua própria psicologia. Lembre-se, por trás de cada ação, existe uma necessidade a pedir para ser ouvida. Aprenda a escutá-las. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a desvendar os mistérios de nós mesmos.